Bom, gente, esse será mais um vídeo da série Analisando Vídeos Ateístas. E o nosso vídeo de hoje será o vídeo chamado Caia Farsa, Êxodo e a Escravidão de Hebreus no Egito, do canal Vinícius César, o mais censurado do Brasil. Pois é, esse é o nome do canal. Vamos assistir ao vídeo e depois do vídeo a gente começa com nossos comentários a respeito dos argumentos nele apresentados. Vamos lá? Gostei da abertura, hein? A Zeus. Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou refutar uma das maiores mentiras propagadas pelos contos bíblicos, que é a escravidão em massa de hebreus no Egito, que é uma grande fraude, uma grande mentira. Assim, quem não conhece o conto do Êxodo, na verdade, tão propagado por essas minisséries aí da Record, por que eles passam esse tipo de coisa? Porque eles tentam reforçar na população, nos crentes, que a Bíblia relata algo literal, uma história literal. Mas, na verdade, como sabemos, a Bíblia relata, em sua grande maioria dos relatos, mitologias, contos, folclores do povo hebreu, da Era do Bronze, tá certo? Não retrata uma história literal, né? E isso eu estou falando aqui dos pseudos contos históricos que a Bíblia narra. Tem coisas que é verdade, né? Tem coisas que são verdadeiras. Dos contos históricos. Porém, quando a gente analisa os contos sobrenaturais da Bíblia, aí você vê que é pura lorota. Mas até mesmo os contos históricos, pseudo-históricos, verdades históricas, entre aspas, na verdade são fraudes, como por exemplo a escravidão em massa de hebreus no Egito. Eu vou deixar aí para você, vai passar um vídeo que eu vou colocar aí, eu peço que você acompanhe na totalidade, é um pedaço pequeno, é pouco mais de 2 minutos, gente. Acompanhe até o final, até porque depois eu volto aqui com vocês para explicar melhor. Eu vou deixar aí com vocês o Dr. Zahi Hawass, que é o maior egiptólogo do mundo, a maior autoridade em egiptologia do mundo. Presta bastante atenção no que ele fala sobre essa mentira, essa fraude de escravos em massa no Egito, escravos hebreus que teriam construído as pirâmides, etc, etc. Dá uma olhadinha só, depois eu volto com todos vocês. Esse é o Dr. Zahi Hawass, egiptólogo e uma lenda. Os amigos de Zahi o chamam de faraó e você vai ver por quê. James! Ele comanda seu mundo como um rei e tem a chave de todas as antiguidades egípcias. Zahi Hawass é o primeiro agente funerário do Egito. Sou Leslie Grife e faço documentários. Recentemente, Zahi nos deu uma chance única de fazer uma série seguindo suas incríveis aventuras. Mas havia um detalhe. Todos nessa viagem, eu, minha equipe, os operários e os bolsistas de arqueologia, teríamos que nos tornar parte da história. Parecia loucura, mas você nunca diz não a um faraó. Caçador de múmias. Cemitério de operários, Gisele. As descobertas do Dr. Hawass no Egito frequentemente fazem história. Mas hoje minha equipe e eu estamos aqui para um anúncio especial que ele diz que vai mudar a história, com uma nova resposta para o enigma antigo. Quem realmente construiu as pirâmides? Alguns acham que foram escravos, alguns dizem que foram alienígenas. Zahi diz que não foi nenhum deles. Agora, a imprensa mundial chegou para a demonstração da nova teoria de Zahi. Quando a descoberta foi feita? Há cerca de uma semana. Há uma semana? Como vem, fica numa cova de uns 3 ou 4 metros e os corpos estão abaixo. O que descobrimos esta semana
São as tumbas datadas do início da dinastia 4, do período do reinado de Quéops, o construtor da Grande Pirâmide, há uns 4.500 anos. Muitas pessoas dizem erroneamente que os homens que construíram as pirâmides eram escravos. Se fossem escravos, eles nunca seriam enterrados ao lado das pirâmides. Encontramos uma tumba enorme do supervisor deles. Temos evidências de que os operários eram divididos em equipes e cada equipe tinha um supervisor, cada equipe tinha um nome. Temos o nome de uma das equipes que construíram a pirâmide. Eram chamados de Amigos de Quéops. Mas poderia haver tumbas com outras pessoas, como escravos, por exemplo? Não há como. Não há como. A ideia da escravidão é uma lenda. Ela não é verdadeira de jeito nenhum. Esta tarde vamos acompanhar Zar e os bolsistas até a tumba dos operários, que é um dos locais de escavações mais férteis e ativos no Egito. Esta é a tumba de Neferfit. O que há de especial nesta tumba é que ela é a primeira a ter imagens de operários. Entra um de cada vez. Derek, você vem primeiro. Vai lá. Deu muito trabalho de restauração nessa... Sim, uma restauração importante. Eu não acredito na profundidade dos cortes. Eu quero que você venha aqui olhar essas imagens importantes. Imagens das pessoas trabalhando. Aqui embaixo. Exatamente. Sabe, esses homens, eles fazem cerveja e fazem pão. Este faz cerveja e este assa o pão. Achei que fossem escravos, porque eles podem fazer cerveja e se divertir. Não pode ser. Eles não são escravos. Isso está errado. É mesmo? Se fossem escravos, eles nunca estariam enterrados ao lado das pirâmides. Se fossem escravos, eles nunca preparariam suas tumbas para a eternidade. Eles estão fazendo cerveja e pão também. Olha esse desenho também. Os egípcios não tiveram milhares de escravos? Isso não é verdade. Não havia nenhum escravo na construção das pirâmides. Eu expliquei para você porque eles não são escravos. E você ainda me faz essa pergunta? Isso está errado. Você não entende. Bom, gente, tá bom. Bom, a gente pode resumir aí a argumentação do vídeo do Vinícius em 3 argumentos básicos. Ele vai dizer que não existiu escravidão de hebreus no Egito, que isso tudo é balela, é mentira da Bíblia. Ele vai dizer que os escravos hebreus não participaram da construção das pirâmides. E ele vai dizer também que não existem rastros arqueológicos da passagem do povo hebreu pelo deserto. Portanto, o êxodo foi uma tremenda mentira, né? Bom, quanto ao argumento do Dr. Zahi Hawass, eu achei muito fraco. Veja bem, o cara encontrou ali alguns túmulos, algumas tumbas, né? E algumas pessoas enterradas ali. E esses túmulos estão ao lado de algumas pirâmides. Aí o cara vai e deduz assim: não, esse pessoal ajudou a construir as pirâmides e não eram escravos porque estão enterrados ao lado das pirâmides, ou seja, no local nobre, perto do faraó. Portanto, não são escravos. Aí o cara já conclui que não tinha nenhum escravo ali participando da construção das pirâmides, simplesmente porque ele achou meia dúzia de tumbas de pessoas que não eram escravos e que estavam ajudando na construção das pirâmides. Eu achei esse argumento bem pueril, digamos assim, bem fraco, tá? Porque realmente não dá para provar que não tinha escravos ali. Porque, veja bem, a construção das pirâmides com certeza envolveu a mão de obra de muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores. Se você levar em conta que naquela época não tinha caminhão, não tinha trator, não tinha betoneira, não tinha guindaste, ou seja, não tinha nenhum desses aparatos tecnológicos, mecânicos que tanto ajudam, né, a vida dos trabalhadores hoje. Antes era tudo braçal, né, era tudo, o piso tinha que ser carregado no ombro, nas mãos. Com certeza tinha muita gente envolvida na construção das pirâmides, milhares de pessoas. Aí o cara acha meia dúzia de túmulos de pessoas que não eram escravos e que estavam envolvidos, né, na construção das pirâmides e deduz que não tinha nenhum escravo ali participando da construção das pirâmides. Ou seja, o argumento dele, para mim, é inválido. Tá? Mas antes de a gente partir para a parte argumentativa do vídeo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse arqueólogo polêmico aí, citado pelo Vinícius. O nome dele é Zahi Hawass, ele é arqueólogo, egiptólogo, tá? Ele trabalhou como ministro de antiguidades do Egito, um cargo muito importante. Para que você tenha uma ideia, né? Se alguém quisesse gravar
algum documentário nas pirâmides, né, do Egito, tinha que pedir autorização para ele. Se ele dissesse que não era não, tá? O cara tinha uma autoridade muito grande, só que ele acabou sendo demitido desse cargo depois de denúncias de irregularidades durante o seu mandato. Ele também foi explorador residente da National Geographic e acabou também perdendo o cargo, né? Como se vê, ele é especialista em perder emprego. Bom, segundo ali algumas pessoas, né, porque esse homem parece que divide opiniões, né? Tem gente que adora ele, tem gente que detesta ele, né? No meio acadêmico, entre estudantes de arqueologia, ele é considerado uma pessoa autoritária, que não aceita críticas ao seu trabalho. Bom, acho que isso já deu para perceber um pouquinho no vídeo, né? E ele também é ateu, materialista, tá? Mas tem uma quedinha pelo Islã. E ele já foi acusado, inclusive, de distorcer dados históricos e arqueológicos em prol do ateísmo e do Islã. Complicado isso aí, né? Bom, é um cara polêmico, tá bom? Agora que conhecemos um pouco mais sobre Zahi Hawass, é hora de partirmos para o que realmente interessa. No Museu da Bíblia, em Jerusalém, existem tabletes de cerâmica que contêm hieróglifos que falam sobre a trajetória de um certo escravo que virou governador do Egito. Esses achados arqueológicos egípcios são datados como tendo cerca de 3.000 anos e foram encontrados numa tumba que está próxima ao porto de Jaffa. Recentemente encontraram a tumba desse governador, onde havia também o que sobrou de uma estátua dele. Esses achados arqueológicos, sem dúvida, se referem a José, o personagem bíblico que foi um dos principais responsáveis pela presença em massa de hebreus no Egito. O interessante é que na tumba não havia ossos. Os restos mortais de José não estavam mais lá. Mas isso também está de acordo com a narrativa bíblica, que afirma que os restos mortais de José foram levados por Moisés durante o Êxodo. Esses hebreus, que eram descendentes de José e de seus irmãos, se tornaram um povo numeroso, mas acabaram sendo escravizados pelos egípcios e permaneceram nessa condição por séculos. Mas a pergunta é: existe alguma evidência extra-bíblica de que a escravidão dos hebreus no Egito de fato aconteceu? A resposta é sim. Os próprios egípcios registraram, através de desenhos, a presença de estrangeiros semitas em seu país. Eles se pareciam com hebreus, se vestiam como hebreus e certamente eram de fato hebreus. Preste atenção nessa gravura. Ela mostra escravos semitas trabalhando na fabricação de tijolos. Isso está de acordo com o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 14. Fotos de desenhos egípcios mostrando o trabalho escravo de hebreus no Egito podem ser vistas nesse livro, de autoria de James Pritchard. A presença de escravos hebreus no Egito também foi comprovada por uma descoberta recente, quando arqueólogos encontraram vestígios de cabanas na parte ocidental do Nilo, em Medinet Habu, ao sul da necrópole de Tebas, antiga cidade do Egito. Essas cabanas eram idênticas às casas de 4 quartos que eram muito comuns na Palestina durante a Idade do Ferro, o que evidencia que os hebreus realmente habitaram no Egito. E quanto à construção das pirâmides, os escravos hebreus teriam participado da construção dessas estruturas? Antes de tudo, é bom ressaltar que a Bíblia não diz que os escravos hebreus participaram da construção das pirâmides. Quem disse isso foi um historiador chamado Flávio Josefo. Para quem não sabe quem foi Flávio Josefo, ele é considerado como um dos melhores historiadores da Antiguidade. Em seu livro chamado Antiguidade dos Judeus, o historiador Flávio Josefo deixa claro que os escravos hebreus participaram da construção de pirâmides no Egito. Portanto, temos uma base histórica para essa alegação. E quanto à peregrinação dos hebreus pelo deserto, céticos como nosso amigo Vinícius costumam negar de forma veemente que isso tenha ocorrido. Dizem que não há nenhum vestígio arqueológico dessa peregrinação pelo deserto. Mas talvez os nossos amigos céticos estejam um pouco desinformados.
Talvez não tenham ouvido falar que na península do Sinai existe um vale chamado Vale das Inscrições, onde existem rastros arqueológicos da passagem em massa dos hebreus pelo deserto. O Vale das Inscrições não tem esse nome à toa. Ele possui cerca de 30.000 inscrições em pedra que contam em detalhes a história do Êxodo. Tais inscrições foram feitas pelos próprios hebreus durante sua peregrinação de 40 anos pelo deserto. Portanto, antes de sair por aí repetindo essas afirmações infundadas que certos arqueólogos ateus modernos andam fazendo por aí, pesquise mais a fundo. Não deixe sua posição filosófica ofuscar sua busca pela verdade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.